Olá, gente! Bem-vindos de volta. Eu me chamo Ana Cecília, como vocês bem sabem, e a aula de hoje será sobre assimetria, kurtose e separatrizes. Então, temos na agenda inicialmente separatrizes com quartil, decil e percentil, e em seguida assimetria e kurtose. As separatrizes, elas trabalham com medidas de posição. Logo, o primeiro passo sempre vai ser ordenar em um rol, igual fazemos com a mediana. Colocamos o maior para o menor ou vice-versa. Então, as separatrizes, elas vão sair dividindo esse rol em pedaços. Quartil, por exemplo, divide em 4 pedaços, decil em 10, percentil em 100 e quantil em valores diversos. Então, da mesma forma que antes tínhamos a mediana, que dividia em 2 pedaços, 50% menores e 50 maiores, agora vamos ter novas divisões, e estas todas chamaremos de separatrizes. Como colocamos, o quartil ele vai dividir um conjunto de dados em 4 partes iguais. Então, não contaremos o primeiro ponto, nem contaremos o último ponto. O quartil vai ser a separação em si, não o ponto inicial do rol nem o ponto final do rol. Para dividir em 4 partes, nós temos que passar, como vocês podem bem ver, 3 tracinhos, 3 momentos. Então, o primeiro quartil vai ser aquele que vai separar os 25% menores e 75% maiores. O segundo quartil em 50, 50. Caso vocês não lembrem, esse é a nossa mediana, inclusive. E o terceiro quartil é quem divide em 75% e 25%. Temos, de fato, várias formas de calcular o quartil. Não entraremos aqui na questão do cálculo, pois estaremos trabalhando posteriormente com a parte de Excel para gerar quartis. Então, não haver necessidade de cálculo manual, certo? Então, lembrando, o primeiro passo que a gente faria seria colocar em rol. Imagina um conjunto de números. A gente coloca em rol e vira 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 15. Nós procuramos então dividi-los e aí observamos qual é o número que divide entre os 25% menores e 75% maiores. É o número 6. Qual é a mediana? Também segundo quartil, que é aquela que divide em 50% e 50%. 9. E o terceiro quartil vai ser o 11. Então, lembrando que os quartis serão um número que representam uma posição. Da mesma forma que temos o quartil, nós também temos o decil. O decil ele vai dividir em 10 partes iguais. Logo, 9 linhas, porque a primeira e a última, como já falamos, não conta, certo? Então, quando a gente fala, por exemplo, o primeiro decil, decil lembra 10, de fato representa 10%. Vai dividir os 10% menores e os 90 restantes. Segundo decil, como o nome já fala, 20. Então, divide entre os 20% menores e 80% maiores. E assim vai indo, até dividir a série em 10 partes iguais. E da mesma forma, temos o percentil, que vai dividir em 100 partes iguais. Então, o primeiro percentil, 1% e 99. Segundo percentil, 2% e 98. E assim vai indo. Vale salientar que todos eles têm algo em comum. O percentil 50, por exemplo, é igual à mediana, que é igual ao segundo quartil, que é igual ao quinto decil. Todos eles representam 50%. Então, são apenas formas diferentes de dividir os mesmos dados. Outro assunto importante de aprendermos é sobre a curva normal, que é uma distribuição muito utilizada na estatística, porque foi observado que quando trabalhamos com medições repetidas da mesma grandeza, na natureza mesmo, o que nós observamos é que
Se trabalharmos com a frequência, com a probabilidade de algo acontecer, nós iríamos encontrar uma curva em forma de sino. Então, o que vai acontecer nessa curva de forma de sino? Nós vamos chamá-la de distribuição normal. Vai haver uma equação para calculá-la, mas nós não iremos trabalhar aqui com essa equação. E ela vai ter um conjunto de propriedades. Inicialmente, ela é simétrica. Se a gente pega esse ponto mais alto, que é a média, nós teremos uma curva de um lado idêntica à de outro lado, como se fosse um papel, que eu faço esse recorte e se eu dobrar no meio, ele fica igual para um lado ou para o outro, ela é totalmente simétrica, ok? E nas extremidades, ela tende a zero de tão pequenininha que é essa probabilidade, certo? A curva normal, ela vai ter então uma média igual a mediana igual a uma moda. Todos os dados médios, as medidas de central dela se concentram no mesmo local. Uma curva normal não apenas é a mais encontrada na natureza, como ela permite a gente trabalhar de uma amostra para a população, fazer inferências. Então, com base na minha amostra, eu consigo falar da minha população. Mas uma coisa que temos que observar é se realmente nossa curva ela é uma normal. Então, uma coisa que a gente começa observando é o eixo de simetria. Então, a gente falou que na normal nós temos uma média igual a uma mediana igual a uma moda. Mas pode acontecer dessa curvinha não estar completamente organizada simetricamente, da média, mediana e moda não estarem exatamente no meio, por ocorrer o que a gente chama de assimetria negativa ou positiva. Numa assimetria positiva, como você pode ver, o valor que mais se repete, a moda, ela fica mais para a esquerda. A mediana, a que divide os dados em 50%, 50% fica um pouco mais para frente, e a média fica bem mais para frente, que é o nosso eixo de simetria. Professora, mas por que a média está bem mais para frente? Porque você vai ter, às vezes, muitos outliers naquela ponta. E como a média ela é um cálculo numérico, quando você vai calcular, o que acontece é que a média dá um salto muito grande para a direita. O eixo de simetria vai muito para a direita. Por isso que vamos chamar a simetria positiva. Pode ocorrer também a assimetria negativa, na qual a média vai lá para baixo, um outlier, digamos, muito à esquerda, muito próximo ao zero. Só que a mediana, que divide 50%, 50% continua ao meio, e a moda, que é o valor que mais se repete, vocês podem observar, fica bem à direita. Tem muitas pessoas que responderam aquela mesma coisa que onde está a moda. É o que a gente chama de assimetria negativa. Nós podemos calcular a simetria com cálculos simples, uma vez que tenhamos a média aritmética, a moda, o desvio padrão e a variância, certo? Mas lembrando que o próprio Excel ele já faz esse cálculo para a gente. Então, não estaremos detendo no cálculo, e sim na análise do seu resultado. Se acontecer desse cálculo gerar um AS igual a zero, então a distribuição é simétrica. É um passo a mais para ela se parecer com uma normal. Existe simetria. Já se o valor do cálculo der positivo, der maior que zero, nós vamos ter uma assimetria positiva. Aquela assimetria na qual a média está lá na frente, com valores bem altos. Logo a curvinha fica mais cheinha, mais alta para o lado esquerdo. Já se for o contrário, se for um AS, um cálculo de assimetria menor que zero, a gente chama de assimetria negativa. Valores menores que zero são valores negativos, e é o caso daquele em que a média fica bem para a esquerda. Então, a moda lá na frente, porque mais pessoas marcaram valores altos, mais uma média vai lá para baixo, valores próximos a zero. Essa é a simetria negativa. Por fim, temos a curtose, porque uma normal
ela tem que ter um certo nível de elevação. Ela tem que ser mesocúrtica, ela não pode ser chata e ela não pode ser muito alongada. Então, na curtose, nós vemos o achatamento da curva. Se ela tem o formato que deveria ter uma normal de fato, ela é chamada de mesocúrtica. Se ela é mais achatada, ela é chamada de platicúrtica. E se ela é bem delgada, bem alta e bem magrinha, ela é chamada de leptocúrtica. O cálculo é em cima dos quartis e dos percentis. Até por isso que tínhamos que saber o que era um quartil e o que era um percentil. Porque em cima disso nós conseguimos saber o grau de achatamento. Para ser mesocúrtica, o resultado deve ser aproximadamente igual a 0,263, platicúrtica acima disso e leptocúrtica abaixo disso. Resumindo, então, nós vimos hoje separatrizes e temos o quartil, que divide os dados em 4 partes, o decil, que divide em 10, o percentil, que divide em 100. E aí nós vimos assimetria, onde nós temos uma assimetria positiva, quando o cálculo de assimetria é maior que zero, logo positivo. Nesse tipo de assimetria, a média vai estar lá em cima, certo? E a moda vai estar lá embaixo. Então, a curva vai estar mais elevada para o lado esquerdo. Tem mais gente respondendo igual onde está a moda, mas a média fica lá na frente. Por isso, a simetria é positiva. Já na simetria negativa, o AS vai ter um valor negativo, como o próprio nome fala, e a média vai ser lá embaixo e a moda mais acima. A mediana sempre fica no meio. E por fim, nós temos a questão da curtose, que vai analisar o grau do achatamento da distribuição. Caso ela seja realmente uma normal, ela seria não apenas simétrica, mas também mesocúrtica, nem chata, nem delgada. A platicúrtica é aquela que já é bem achatadinha, lá embaixo a curva, e a leptocúrtica ela é bem delgada, magrinha e bem alta. Então, para saber se a distribuição é normal, um primeiro passo seria analisar a assimetria e a curtose. A assimetria sendo igual a zero e mesocúrtica, onde o cálculo da curtose dá igual a 0,263. Então, foi isso, pessoal. Não deixem de praticar, não deixem de revisar. O conteúdo aqui já está ficando um pouco mais pesado, então vocês precisam sempre estar acompanhando, ok? E não faltem as aulas. Abraços!